Opa, meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito, idealizador da Semana da Execução de Sucesso e criador do treinamento avançado Expert em Execução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro vídeo da série de vídeos onde eu te explico tudo o que você precisa fazer para encontrar patrimônio do devedor e garantir o recebimento de um crédito. É com muito prazer que eu estou procurando transferir a você um pouco da experiência prática que eu adquiri ao longo de mais de 18 anos atuando como juiz de direito e conduzindo milhares de ações de execução e pedidos de cumprimento de sentença. No vídeo 1, eu te contei um pouco da minha história e como que eu fiz para criar um método de preparação através do qual é possível que um advogado, ainda que não tenha muita experiência prática, possa conseguir pleno sucesso na busca de patrimônio do devedor, garantindo o recebimento de um crédito. Você se lembra que eu te falei que o sucesso na localização de patrimônio do devedor depende de dois fatores fundamentais: tempo e estratégia. Saber agir no momento adequado e ter muito bem estruturado os 4 pilares de atuação estratégica: prevenir, procurar, coagir e recuperar. Também no vídeo 1 eu te ensinei 2 estratégias muito efetivas de prevenção, para que você saiba evitar a triste realidade do seu cliente, ou mesmo de você, advogado, ganhar, mas não levar. No vídeo 2, eu te passei algumas técnicas relacionadas aos pilares da prevenção e da procura de bens do executado. Eu te ensinei dicas práticas para que você não sofra com calote de devedor mal intencionado, assim como te mostrei como conseguir encontrar bens dos devedores através de meios alternativos que fogem do comum, naquilo que geralmente se aplica na prática sem muito sucesso. Se você não assistiu aos vídeos 1 e 2, para tudo nesse exato momento e vai lá assistir. Não cai na tentação de tentar querer assistir a aula 3 sem ter assistido às aulas anteriores. Eu programei didaticamente essa sequência de aulas para que elas sejam assistidas exatamente na ordem apresentada. Então, para que você possa compreender perfeitamente tudo aquilo que eu vou te passar e para que não fique nenhum vazio de conhecimento ou de informação, é fundamental que você assista todas as aulas e não pule nenhuma delas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com mais detalhes os pilares da procura, da coação e da recuperação de bens do executado. Eu também vou te contar a história da empresa de fachada, que era utilizada por um devedor desonesto para se livrar dos seus credores. Você vai ver que um aluno que me acompanha nas redes sociais conseguiu reverter uma situação de patente fraude à execução e teve sucesso no recebimento de um crédito que perseguia há anos. Eu vou te mostrar também como que a falta de experiência prática pode fazer com que um pedido executivo seja apresentado no momento indevido e, por isso, acabe sendo indeferido pelo magistrado. Você vai aprender exatamente quando e como deve pleitear a aplicação das famosas medidas de apoio à execução, como a apreensão de passaporte, CNH do devedor, por exemplo. Você também vai aprender comigo muita coisa importante sobre o novo Bacenjude, o Sisbajude, o sistema revolucionário que vai substituir o já tradicional Bacenjude. Eu vou te mostrar na prática como saber utilizar esse novo sistema pode trazer grande sucesso nas suas execuções. Também, nessa aula de hoje, eu vou responder algumas dúvidas que eu tenho recebido por e-mail, além de te dar várias dicas práticas muito efetivas para você conseguir encontrar patrimônio do devedor. Se você deseja ganhar experiência prática e saber efetivamente como agir para ter sucesso nas suas execuções, fica comigo até o final. Bom, durante a minha jornada como docente, eu tenho recebido inúmeras dúvidas dos advogados que me acompanham e eu resolvi escolher alguma delas para dividir com vocês, pois eu acredito que essas dúvidas podem ser dúvidas comuns e porque a resposta a elas pode te ajudar bastante. Vamos lá? O Jurandir Gonçalves, de Fortaleza, no Ceará, enviou a seguinte pergunta: Dr. José Andrade, eu sou advogado há pouco mais de 2 anos. Estou começando a formar minha carteira de clientes. Eu sei que existe mesmo o perigo do famoso ganha, mas não leva. Embora isso ainda não tenha acontecido comigo, eu já vi acontecer com vários colegas. Mas a minha dúvida é a seguinte: eu que ainda não tenho muitos clientes, não é melhor eu me preocupar em como arrumar mais clientes, em como aumentar a minha carteira de clientes, antes de me preocupar com esses problemas que o senhor está falando? Olha, Jurandir, sinceramente,
eu recomendo que você inverta absolutamente a sua ordem de prioridades. Do que adianta você ter uma carteira enorme de clientes se você não conseguir entregar resultado para eles? O que você acha que vale mais? 10 clientes em favor de quem você conseguiu uma sentença favorável, mas que não conseguiram encontrar patrimônio do devedor? Ou um cliente que teve o seu prejuízo integralmente ressarcido porque você conseguiu encontrar bens do devedor e garantiu o pagamento da dívida? Eu não tenho dúvida de que um cliente satisfeito é capaz de trazer outros 10 clientes para o seu escritório, porque ele vai recomendar o seu serviço. Ele te procurou e você entregou o resultado que ele esperava. Agora, os 10 clientes insatisfeitos, 10 clientes que pagaram caras custas processuais, que pagaram honorários contratuais, que esperaram anos e anos por uma sentença, mas que depois viram o processo ser arquivado ou mesmo extinto porque você não encontrou patrimônio do devedor, olha, não tenha dúvida de que esses serão os primeiros a reclamar do seu serviço. Os primeiros a nunca mais voltar para o seu escritório. Esses certamente não vão te trazer novos clientes. Pensa bem, não é isso que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia? Quando nós procuramos um profissional para nos ajudar a perder peso, por exemplo, a emagrecer, se nós temos resultados com as técnicas que ele nos ensina, se a gente consegue realmente atingir o nosso objetivo, ou ao menos parte dele, nós não somos os primeiros a sair indicando esse profissional para os nossos amigos? Pois bem, no direito funciona da mesma forma. O advogado que entrega resultado para o seu cliente, o advogado que conhece os meios de fazer com que o seu cliente obtenha realmente um resultado concreto nos seus processos, não tenha dúvida de que ele recebe inúmeras indicações desse cliente satisfeito. E olha, Jurandir, eu sei que você deve estar pensando que não depende só de você para que o seu cliente tenha resultado. Mas na prática, o cliente não pensa assim. Ele não quer saber se a culpa pelo não recebimento é sua, se é do Poder Judiciário ou se é dele mesmo que fez um negócio com um mau devedor. A única coisa que o cliente olha é o resultado. Se você entrega resultado, é visto como um bom profissional e ele recomenda o seu serviço para os amigos. Se não entrega, ele nunca mais volta e ainda pode sair falando mal de você. Infelizmente, isso é o que acontece na esmagadora maioria das vezes. Pensa comigo, se você está com uma dor nas costas e procura um médico, mas o médico que você procurou só conhece o exame de raio-x, aí ele manda você fazer um raio-x, mas nesse exame não é constatado qualquer problema. Se o médico não conhece outro tipo de exame, ele não vai conseguir te dar o resultado que você precisa e vai achar que o seu problema não tem solução. Com o advogado acontece da mesma forma. Se você, como advogado, conhece apenas um tipo de busca de bens do devedor ou conhece apenas uma forma de recuperar patrimônio desviado pelo executado, dificilmente você vai conseguir entregar o resultado que o seu cliente busca. Por isso que eu insisto, você precisa conhecer todas as formas de prevenção do calote, todos os mecanismos de busca de bens, todas as possibilidades de recuperação dos bens desviados. Porque se não for assim, você vai estar igual ao médico que conhece apenas o raio-x e que fica achando que o problema do paciente não tem solução. Então, Jurandir, aproveita que você está no começo da sua carreira e foca com mais absoluta prioridade em aprender a dar resultado a cada um dos seus clientes. Eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua tarefa de conquistar novos clientes vai se tornar muito mais fácil. A propósito, Jurandir, eu quero aproveitar para te mostrar agora uma técnica que você pode aplicar em seus processos para tentar localizar bens imóveis de um devedor. Uma técnica que vai fortalecer suas estratégias de procura, de perseguição de bens do executado. Infelizmente, a maioria dos advogados se contenta em fazer busca de bens imóveis do devedor indo ou realizando pesquisa nos cartórios de registro de imóveis. Mas a partir de hoje, você que está assistindo esse vídeo nunca mais vai se contentar com isso. Infelizmente, muitos devedores maliciosos, na tentativa de se furtar dos credores, eles adquirem um bem imóvel, mas deixam de registrar o bem no nome deles. Então, se você se limitar a realizar a busca apenas no cartório de registro de imóveis, você não vai encontrar nada. A partir de agora, além de realizar a busca de bens no cartório de registro de imóveis, você também vai diligenciar nos demais cartórios extrajudiciais de sua cidade para buscar escritura de compra e venda lavrada em nome do devedor.
Isso porque, já antevendo a conduta dos seus credores, muitos devedores maliciosos, quando compram o imóvel, combinam com o vendedor que ele não vai registrar a venda no seu nome, mas que vão apenas registrar a compra e venda e pegar uma procuração que lhe dê autorização para vender o bem para uma outra pessoa. Assim, o devedor se torna proprietário de fato do bem, mas o imóvel continua registrado em nome do antigo dono. Na prática, quando você encontrar alguma escritura de compra e venda ou procuração que confira ao seu devedor a prerrogativa de vender um imóvel a quem ele quiser, você vai indicar esse bem à penhora na sua ação de execução e vai esclarecer ao magistrado que o devedor está praticando patente simulação, que o bem de fato pertence a ele, mas que continua registrado em nome do antigo dono apenas para frustrar os credores. Eu já vi essa técnica sendo aplicada inúmeras vezes com muito sucesso. Você também deve passar a aplicá-la. Mas se você quiser se resguardar de toda a cautela, você pode pedir a aplicação de uma medida cautelar ao magistrado antes mesmo da efetivação da penhora. Você vai mostrar para o juiz a manobra feita pelo devedor para a ocultação do seu patrimônio. Vai pedir a ele que proíba a realização de transferência do bem imóvel e, ao mesmo tempo, vai pedir que o juiz intime o antigo dono, aquele que ainda figura como proprietário no registro de imóveis, para que ele esclareça se vendeu ou não vendeu o bem ao seu devedor. Como na esmagadora maioria das vezes os vendedores não querem se envolver com as falcatruas dos compradores maliciosos, eles acabam confessando que efetivamente venderam o bem e o credor acaba concretizando a realização da penhora. Eu não tenho dúvida em afirmar que o advogado que conhece os melhores caminhos, que sabe como atacar e dar a volta nas atitudes maliciosas dos devedores, tem chance muito maior de entregar um resultado positivo para o cliente que bate na porta do seu escritório. A segunda pergunta veio de São Paulo. A Elizabeth Cavalcante mandou a seguinte questão para o nosso e-mail. Dr. José, eu já tenho 14 anos de advocacia e um escritório que paga as minhas contas. Embora eu considere a minha advocacia estabilizada, às vezes eu penso que eu estou ficando para trás. Como as novas tecnologias, especialmente a internet, podem me ajudar na busca de bens do executado? Primeiro, Elizabeth, muito obrigado pela sua pergunta. Ela toca num ponto muito importante. Infelizmente, muitos profissionais, dentre eles advogados, magistrados e etc., acabam se acomodando na profissão, especialmente quando adquirem certa estabilidade. E para o advogado em especial, é aí que mora o perigo. Eu tenho acompanhado a crescente reclamação dos meus alunos nas conversas entre eles, no sentido de que tem ficado cada dia mais difícil advogar. A maioria reclama que de uns tempos para cá tem sofrido com o aumento da concorrência. Clientes que antes os procuravam agora estão indo atrás de outros profissionais, alguns da própria família, que se tornaram advogados, e outro por questões financeiras mesmo, porque encontram um serviço mais barato. Eu acredito que você já deve ter percebido isso também na sua advocacia, né, Elizabeth? Mas o fato é que o antídoto para tudo isso, o que vai te deixar realmente imune à concorrência e garantir vida longa ao seu escritório de advocacia, passa por dois fatores. O primeiro, como eu já disse, é você ser a melhor possível em entregar resultado para os seus clientes. Quanto mais resultado você gerar, mais satisfeito eles vão ficar e mais eles vão voltar e recomendar o seu escritório. Já o segundo fator, que eu reputo de igual importância, é você estar efetivamente antenada a tudo o que está acontecendo no mundo, em especial sobre as novas tecnologias, as novas formas que as pessoas estão se relacionando, contratando, fazendo negócio. As relações entre as pessoas estão cada vez mais digitais. Contratos são fechados a distâncias e pagas com moeda virtual, trabalhadores possuem créditos em aplicativos, pessoas depositam quantias em bancos virtuais, até nas relações entre particulares e o Estado já não há mais grande formalização de documentos físicos. Hoje, praticamente tudo é armazenado na nuvem e há um sistema diferenciado para cada tipo de relação. Então, se você não acompanhar essa revolução digital, Elizabeth, eu sinto te dizer que você vai ficar para trás. Apenas para exemplificar o que eu estou falando, vou mencionar aqui algumas modalidades de penhora que eu já deferi como juiz de direito e que estão estritamente relacionadas às mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo.
Por exemplo, penhora de pontos que o devedor possui junto aos programas de fidelidade. Eu não sei se você sabe, mas existem diversos programas de fidelidade, a maioria operado por companhia de transporte aéreo, do qual o seu devedor pode participar. E os pontos que ele acumula nesses programas possuem valor econômico e são inclusive comercializados na internet. Então, por que desprezar a possibilidade de penhorar esse crédito? Outro exemplo. Crédito que as empresas possuem junto ao poder público. É muito comum as empresas, nas relações tributárias que elas têm com o Estado, acabarem ficando com crédito de ICMS, por exemplo. Você tem pesquisado se o seu devedor tem algum crédito desse tipo? Como se trata de informação pública, basta a remessa de um ofício seu ao órgão estadual para que você tenha essa informação. E caso a resposta seja positiva, esse crédito pode ser penhorado. Penhora de créditos junto a aplicativos. Quantos devedores de pensão alimentícia, por exemplo, trabalham com aplicativos de transporte de passageiro ou de comida? Quantos deles, para evitar a penhora dos seus créditos, simplesmente não transferem tudo para sua conta, com medo de um bloqueio via Bacenjude? Você tem se preocupado em verificar se o devedor do seu cliente tem esse tipo de crédito? E por falar em Bacenjude, você sabe que a pesquisa de dinheiro feita pelo Bacenjude não alcança todos os lugares onde o seu devedor pode ter dinheiro armazenado? Por exemplo, se o devedor do seu processo estiver aplicando recursos em uma securitizadora de crédito, nessa altura do campeonato, ele deve estar rindo à toa toda vez que você pede lá no seu processo a realização de penhora junto ao Bacenjude, porque ele sabe que lá você não vai encontrar nada. A propósito, você tomou conhecimento do sistema que foi criado pelo TRT da 18ª região e que está revolucionando a utilização do Bacenjude? Se você ainda não sabe dessa, eu vou aproveitar para te contar. Quando um juiz determina a realização de pesquisa de bens do devedor no sistema Bacenjude, infelizmente, as instituições financeiras consultam a situação por apenas 24 horas. Ou seja, se em 24 horas não tiver qualquer quantia depositada nas contas do executado, a resposta do Bacenjude volta negativa. Acontece que, sabendo dessa forma de atuar do sistema, muitos devedores continuam utilizando suas contas bancárias, mas não deixam o dinheiro depositado por muito tempo. Quando recebem algum depósito em conta, tratam logo de sacar ou de transferir para outra pessoa, geralmente um parente ou um laranja. E foi aí que o TRT da 18ª região teve a genial ideia de criar um sistema que foi denominado de SAB, que praticamente automatiza a consulta ao sistema Bacenjude. Quando esse sistema é utilizado, os pedidos enviados pelo juiz para o Bacenjude são renovados automaticamente, ou seja, ele torna o bloqueio de numerários constante até que haja algum depósito na conta do devedor. Assim, se em algum dia o devedor malicioso receber um depósito na sua conta bancária, a quantia vai ser imediatamente bloqueada e enviada ao processo, já que a ordem emitida ao Bacenjude pelo novo sistema SAB é renovada sistematicamente até que haja a efetividade da consulta. É importante que você saiba que esse sistema é tão novo que muitos tribunais ainda não têm acesso a ele. O TRT da 18ª região tem firmado convênio com vários tribunais do país para estender a utilização desse importante sistema para todo o Brasil. Olha, eu poderia passar várias horas aqui falando das novas ferramentas e possibilidades de busca de crédito de um devedor, por meio das novas tecnologias, das novas formas de se relacionar das pessoas, empresas e Estado. Mas eu acho que já deu para você perceber qual é o caminho, né, Elizabeth? Se você parar no tempo, infelizmente a sua advocacia vai morrer. Eu recomendo a você, Elizabeth, assim como a todos que estão assistindo a esse vídeo, que comece hoje mesmo a se preocupar, a se inteirar sobre tudo o que há de mais recente, de mais moderno, sobre a busca de bens do executado, sobre as novas ferramentas disponíveis, sobre o alcance e a funcionalidade de cada sistema operado pela Justiça. Enfim, eu recomendo que você caminhe ao menos na mesma velocidade que a sociedade tem caminhado. E se você quiser a minha ajuda para isso, se você quiser conhecer e assimilar
em muito pouco tempo, toda a experiência prática que eu consegui angariar ao longo de mais de 18 anos, conduzindo milhares de ações de execução e pedidos de cumprimento de sentença, se você quiser conhecer em detalhes as novas modalidades de penhora, busca de bens dos devedores que tem sido aceita pelos juízes e pelos tribunais, especialmente pelo STJ, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final. Ao final da semana da execução de sucesso, mais precisamente na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, eu vou abrir as inscrições para o treinamento avançado Expert em Execução, um treinamento 100% online, onde eu ensino tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber e dominar para ter sucesso na busca de bens de um devedor. Eu vou falar mais detalhadamente sobre esse treinamento na nossa aula 4, que vai ao ar na quinta-feira. Fica tranquila. Agora, eu quero falar com você sobre uma das estratégias mais importantes para garantir o recebimento de um crédito. Eu me refiro à estratégia da coação, da coerção. A nossa legislação prevê diversas medidas que um credor pode tomar, seja dentro ou fora de um processo, para tentar de alguma forma coagir, pressionar licitamente o devedor ao pagamento de um débito. Mas presta muita atenção. Eu estou me referindo à coação no sentido técnico da palavra e por meios de atitudes previstas em lei. Muito provavelmente você já tem ouvido falar da apreensão do passaporte, do recolhimento da CNH do devedor, como medidas tomadas pelo Poder Judiciário para coagir o devedor ao pagamento de uma dívida. Mas o que talvez você não saiba é exatamente o que você precisa fazer para que essas medidas sejam deferidas na prática nos seus processos. O que talvez você não saiba é qual a maneira e o momento adequado para pedir ao juiz a aplicação dessas medidas coercitivas, que podem ser grandes aliadas na busca do recebimento de um crédito. E é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Vamos lá? O artigo 139, inciso 4 do CPC, estabelece o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. E aí o inciso 4 diz o seguinte: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Veja, então, que para garantir o cumprimento de uma ordem de pagamento, o magistrado pode determinar todas as medidas indutivas e coercitivas que se mostrarem necessárias. Mas para conseguir ter êxito nos seus pedidos de aplicação dessas medidas coercitivas, você precisa observar dois elementos fundamentais. O primeiro elemento e mais importante de todos é o tempo. Você precisa saber o momento adequado de pedir a aplicação dessas medidas coercitivas. Segundo, a medida que você pedir deve ser coerente, razoável e não pode, de maneira alguma, ofender a dignidade do devedor. Vamos lá? Vamos falar sobre o momento adequado para pedir a aplicação de uma medida coercitiva. Você nunca, jamais vai pleitear a aplicação de uma medida coercitiva logo no começo da sua execução ou do seu pedido de cumprimento de sentença. Da mesma forma, você não vai pleitear essa medida assim que tiver sido frustrada uma primeira tentativa de penhora. As medidas coercitivas têm sido aplicadas pelos magistrados e confirmadas pelos tribunais como medida de exceção, ou seja, quando já se tentou praticamente de tudo para localizar bens do executado sem ter tido sucesso. Então, na prática, nos seus processos, você só vai pleitear a aplicação de alguma medida coercitiva, como a apreensão da CNH ou passaporte do executado, depois de ter tentado várias medidas de penhora sem sucesso. Você precisa deixar claro e evidente ao juiz que você já tentou inúmeras alternativas e que não há outro caminho senão começar a induzir a coagir o pagamento da dívida. Guarda uma coisa para você. Nenhum magistrado gosta de deferir medidas excepcionais que fujam dos padrões que eles estão acostumados, a não ser que não haja outra alternativa. Quanto à medida coercitiva em si, como eu já disse, ela deve ser coerente, razoável e não ofender a dignidade do devedor. Se o devedor do seu processo trabalha como motorista de táxi, por exemplo, não é razoável que você peça a apreensão da CNH dele. Mas e se o seu executado é pessoa que possui conta bancária no exterior, que com a penhora você não consegue atingir?
É coerente e razoável que você peça o bloqueio do passaporte desse devedor. Certamente, ficando impedido de viajar e de ter acesso ao seu dinheiro em outro país, o devedor vai se sentir coagido e vai dar quitação ao débito. Se a medida que você pleitear fugir da razoabilidade, parecer desproporcional ou de alguma forma ofender a dignidade do devedor, muito provavelmente ela vai ser indeferida. Você não pode pedir, por exemplo, que o devedor seja impedido de encontrar uma determinada pessoa ou de jantar em um determinado restaurante enquanto não quitar a dívida. Aos olhos de qualquer pessoa, isso seria desproporcional e fora da razoabilidade. Da mesma forma, se você pedir que o magistrado obrigue o devedor a usar uma camiseta escrito "sou devedor" enquanto ele não pagar a dívida, certamente que o seu pedido vai ser indeferido, por ofensa à dignidade da pessoa humana. É bom que você saiba que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar algumas vezes a aplicação dessas medidas coercitivas previstas no artigo 139 do CPC. E o que ficou evidente de todas as decisões é que esse tipo de medida deve ser aplicada levando em conta os parâmetros que eu acabei de mencionar para você, assim como a situação de cada caso concreto. Para que você possa se aprofundar mais sobre o assunto, vale a pena a leitura do recurso em HC 88490 do Distrito Federal e o HC 428553 de São Paulo, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Eu acredito que deu para você perceber como é importante saber a hora exata de apresentar as suas postulações dentro de uma execução. Não basta apenas que o seu pedido seja adequado. O momento processual em que você apresenta ao juiz é fundamental para o deferimento ou para o indeferimento. Agora que você já sabe quando e como formular pedido de aplicação de medida coercitiva, eu tenho certeza que vai aumentar muito a chance de você ter sucesso nesse tipo de postulação. E olha, ainda que você já tenha tido alguma experiência negativa com esse tipo de pedido, ainda que você já tenha tentado pugnar a apreensão da CNH do devedor, mas não tenha tido sucesso, não deixe que o pessimismo típico dos perdedores acabe inibindo o seu desejo de tentar mais uma vez. Mas agora, formula o seu novo pedido levando em consideração cada um dos requisitos e ponderações que você aprendeu nessa aula. Eu sou capaz de apostar que a sua sorte será absolutamente diferente. Muito bem, agora nós vamos entrar no estudo de um dos pontos mais problemáticos de uma ação de execução ou de um pedido de cumprimento de sentença. Se você quer efetivamente garantir resultado ao seu cliente, você deve simplesmente dominar todas as estratégias de recuperação de patrimônio desviado pelo executado. Quem nunca passou pela situação de levar anos para conseguir uma sentença, depois lutar por um bom tempo para conseguir ver essa sentença mantida pelo tribunal em grau de recurso, mas quando chegou na fase de execução, acabou descobrindo que o devedor se desfez de todos os seus bens, frustrando os credores e a execução? Talvez você não saiba, mas existem inúmeros caminhos que você pode seguir para desfazer as artimanhas praticadas pelos devedores que ocultam o seu patrimônio para prejudicar os credores. Fraude à execução, fraude contra credores, a famosa ação pauliana, fraude contra a penhora, desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração inversa da personalidade jurídica, responsabilização de grupos econômicos, ação declaratória de simulação. Esses são apenas alguns exemplos de ferramentas que o sistema processual coloca à sua disposição para que você consiga recuperar um bem desviado pelo devedor e, com isso, garantir o recebimento de um crédito. Mas agora eu te pergunto, você sabe quando e como usar cada uma dessas ferramentas? Ou você tem se limitado a aceitar e lamentar quando descobre que o seu cliente foi vítima de fraude e que o devedor está rindo à toa depois de ter colocado todos os bens no nome de laranja? Há quem prefira ficar se lamentando e reclamando das leis, do poder judiciário, dos devedores, muitas vezes até com razão. Mas eu vou te mostrar que há um caminho melhor a seguir, o caminho do conhecimento e da aplicação do conhecimento. Você vai ver que é possível ser mais esperto do que os devedores espertalhões. Basta agir no momento certo e através da ferramenta adequada. Pois bem, a partir de agora, eu vou te contar o caso da empresa de fachada e vou te mostrar como é importante você dominar todas as ferramentas de recuperação dos bens desviados pelos devedores.
O Vladimir Antunes, um advogado que me acompanha nas redes sociais, me mandou um e-mail contando que sofreu durante anos com uma ação de execução de título extrajudicial, uma vez que ele não conseguia encontrar patrimônio nenhum no nome da empresa devedora. Disse o Vladimir que, apesar de possuir inúmeras provas de que o sócio da empresa vivia uma vida de riqueza, andava em carro de luxo, comia nos melhores restaurantes da cidade, ele nunca teve sucesso em localizar bens para garantir a execução. Mas quando já estava a ponto de desistir, ele acabou ouvindo uma dica que eu divulguei nas minhas redes sociais, aplicou na prática e conseguiu reverter a situação. Agora, você deve estar curioso para saber que dica foi essa, né? É o que eu vou te contar a partir de agora. No caso do Vladimir, ele me contou que a empresa que devia para o cliente dele continuava em atividade, mas que não tinha qualquer patrimônio registrado no nome. Não tinha dinheiro na conta, não tinha bens na sede, não tinha imóvel registrado, enfim, não tinha nada. Como o devedor ostentava uma vida de riqueza, estava sempre viajando e andando de carros luxuosos, o Vladimir resolveu pedir ao juízo a desconsideração da personalidade jurídica, para que pudesse realizar a busca de bens em nome dos sócios. Acontece que mesmo depois de deferido o pedido de desconsideração, o Vladimir continuou sem sucesso. Não havia nada no nome dos sócios. Nenhum centavo nas contas bancárias, nenhum automóvel, nenhuma casa, nada. Até que um dia, assistindo uma aula que eu dei, Vladimir aplicou uma técnica que eu chamo de dinheiro de risco. Nessa técnica eu ensino aos meus alunos uma forma muito simples de descobrir para onde que está indo o dinheiro de uma empresa que continua aberta, operando normalmente, mas que não tem nada no seu nome. E eu ensino também o que fazer para conseguir penhorar esse dinheiro, ainda que ele não esteja no nome da empresa ou dos seus sócios. A técnica se chama dinheiro de risco por uma simples razão. Ao aplicá-la, ou você vai ter sucesso e vai descobrir a falcatrua do devedor, ou você vai aumentar um pouco mais o seu prejuízo. Mas eu garanto que esse esforço pode valer a pena. Vamos lá? Geralmente, quando uma empresa está ativa, operando normalmente, mas não se encontra patrimônio algum no nome dela ou dos sócios, muito provavelmente é porque ela está se valendo do nome, do CPF ou do CNPJ de uma outra pessoa física ou jurídica para receber aquilo que é devido a ela. Por exemplo, a empresa A mantém uma loja de venda de tintas, mas todos os pagamentos que ela recebe são direcionados para a conta de uma outra empresa ou de uma pessoa física diferente dos sócios, geralmente para algum familiar ou amigo, o famoso laranja. Mas agora você deve estar pensando, mas professor, como que eu vou descobrir isso? E o que é pior, depois que eu descobrir o que eu devo fazer, é aqui que entra a aplicação da técnica do dinheiro de risco. Você vai pedir para que alguém da sua confiança faça um novo negócio com a empresa devedora. Se ela trabalha com venda de tintas, por exemplo, você vai simplesmente pedir que a pessoa de sua confiança realize uma nova compra com essa empresa devedora. Porém, você vai procurar documentar toda a negociação. Pode ser através de e-mail, de mensagens de WhatsApp, enfim, pode ser por qualquer forma. O importante é que você tenha documentada a nova negociação travada com a empresa, especialmente o momento em que ela orientar o comprador a fazer o pagamento em uma conta corrente diferente da dela. E assim que você tiver essa prova documental, você vai mostrar toda a trama para o juiz em uma ação autônoma e vai pleitear que seja declarada a prática de simulação. Ao mesmo tempo, você vai pedir o bloqueio de toda a quantia em dinheiro encontrada na conta da pessoa que está recebendo o pagamento da empresa devedora, para que ao final o dinheiro bloqueado possa ser utilizado para o pagamento do crédito do seu cliente. Mas agora você deve estar pensando, professor, isso é muito difícil de dar certo, o juiz não vai acolher o meu pedido, etc, etc, etc. Olha, deixa eu te falar duas coisas. A primeira é que não é fácil mesmo. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. E a segunda é, na verdade, uma pergunta. Você sabe o que realmente diferencia um advogado de sucesso, um advogado que realmente entrega resultado para os seus clientes, daquele advogado que vai passar a vida toda se lamentando, colocando a culpa do insucesso dele nos outros, no mercado que está inchado, no judiciário e em várias outras coisas? A diferença é que o advogado de sucesso, ele escuta uma dica prática como essa que eu acabei de te dar e ele procura desde logo aplicar nos casos concretos. Ele tenta, ainda que ao final ele não venha ter sucesso,
Ele sabe que o não ele já tem, então ele luta para ir em busca do sim. Já o advogado fracassado, aquele que só enxerga problema, dificuldade, ele prefere apontar 1 milhão de motivos para não usar uma técnica, para dizer que ela não vai funcionar, para dizer que a prática não dá certo, enfim, por ter preguiça mental de tentar aprender uma coisa nova, o fracassado prefere mirar nos problemas ao invés de apostar na solução. Eu não sei ao certo qual é o seu perfil, qual atitude você costuma tomar quando se depara com esse tipo de situação. Mas no caso do meu aluno Vladimir, no caso da empresa de fachada que eu te contei agora há pouco, ele optou por agir e por tentar algo diferente antes de se dar por vencido. Vladimir aplicou a técnica do dinheiro de risco, ingressou com a ação anulatória e teve reconhecida pelo juiz a prática da simulação. Ao final, todo o dinheiro que era depositado em uma conta da filha do dono da empresa de fachada acabou servindo para o pagamento da dívida daquela ação de execução que o Vladimir já estava prestes a desistir. Veja como é importante ter bem estruturadas as técnicas de recuperação do patrimônio desviado pelo executado. Você precisa conhecer as ferramentas que estão disponíveis na lei, mais do que isso, você precisa saber como utilizá-las na prática. Só conhecer em teoria de nada vai te servir. Mas saber como manejar e provar em juízo a prática de uma simulação por parte do devedor é fundamental para que você possa aumentar de forma assustadora as chances de ter êxito em suas execuções. Bom, como eu já te falei, existem vários outros meios, várias outras técnicas que você pode utilizar para desfazer as falcatruas, as artimanhas aplicadas pelos devedores para prejudicar um credor. É muito importante que você conheça em detalhes cada uma delas. Como você pode ver, o que eu estou te passando nessas aulas, nessa série de vídeos, são sacadas que não se ensinam nos livros e muito menos na faculdade de Direito. São dicas que só se aprende na prática. E esse é o meu objetivo, transmitir a você conhecimentos que apenas a experiência nos dá, que apenas o dia a dia da prática jurídica pode nos proporcionar. E é isso que eu vou transmitir com muito mais detalhes e minúcias para os alunos que optarem por participar do treinamento avançado Expert em Execução, que eu já tive a oportunidade de mencionar anteriormente e que eu vou dar mais detalhes adiante. Como eu já mencionei nas aulas anteriores, eu acredito que até agora você já tenha percebido que conhecer a técnica adequada e saber utilizar cada uma das ferramentas previstas em lei é a chave para você se aproximar do pleno sucesso em suas execuções, em seus pedidos de cumprimento de sentença. E eu acredito também que milhares de profissionais querem e precisam aprender na prática todas as técnicas que eu desenvolvi ao longo de mais de 18 anos, conduzindo diariamente milhares de execuções. Muitos sentem a necessidade de continuar estudando todos os assuntos que nós já tratamos até agora. Muitos querem o auxílio de um profissional mais experiente para ajudar a interpretar toda a legislação e também para ajudar a pensar sobre as inúmeras situações peculiares e inusitadas que acontecem no dia a dia em cada tipo de execução. Muitos querem uma fonte segura de informação, uma fonte concreta de atualização, já que, infelizmente, nós vivemos a era das fake news, não é mesmo? Enfim, muitos sabem que esse evento é apenas o começo, que é apenas a pontinha do iceberg de tudo que há para ser estudado e colocado em prática nesse campo tão amplo e delicado que é a prática da execução. Se você está entre essas pessoas que não querem parar, se você é um daqueles que não se conforma em ficar paralisado frente a uma situação de impotência e de desconhecimento, se você sente a necessidade de pertencer a um grupo que busca o sucesso profissional acima de tudo, através do conhecimento obtido honestamente, eu quero te dizer que na próxima aula eu vou te apresentar em detalhes como vai funcionar o treinamento avançado Expert em Execução, cujas inscrições vão ser abertas nos próximos dias. O que eu posso adiantar é que vai ser um treinamento eminentemente prático, voltado a te ajudar a conhecer todos os caminhos, todos os atalhos e absolutamente todas as ferramentas que vão te conduzir ao sucesso em suas execuções, em seus pedidos de cumprimento de sentença. Um treinamento onde eu vou transferir para você simplesmente toda a experiência prática que eu demorei mais de 18 anos para conquistar e assimilar.
A ideia é formar um grande grupo de ajuda mútua, um grupo onde as dúvidas serão transformadas em respostas e soluções na maior velocidade possível. Nós vamos formar um exército de alunos com capacidade e habilidade de resolver todos os problemas que podem acontecer em uma execução. E se você já se imagina fazendo parte desse time, se você já se vê engrossando as fileiras desse exército, eu quero te dizer que você não pode perder a próxima aula. Mas é claro que na próxima aula, além de te dar todos os detalhes do treinamento Expert em Execução, eu também vou te brindar com um conhecimento técnico e prático fundamental. Nós vamos falar em detalhes sobre o novo Bacenjude, o Sisbajude, Sistema de Busca de Ativos Financeiros do Poder Judiciário. Eu vou te mostrar na prática como que uma nova funcionalidade do Sisbajude pode te ajudar a ter sucesso na hora de provar em juízo a prática de um ato de simulação. Mas o principal é que juntos, na próxima aula, nós vamos construir uma petição inicial de ação declaratória de simulação. Eu e você vamos caminhar passo a passo juntos. Eu vou te mostrar quando tem cabimento e como que faz para você provar ao magistrado que o devedor está escondendo seu patrimônio em nome de terceiro, praticando um ato simulado. Você vai ver e vai aprender na prática como ingressar com uma ação declaratória de simulação. E no final da aula, eu ainda vou te presentear com um modelo desse tipo de ação, para você adaptar para os seus casos concretos e colocar em prática imediatamente. Eu tenho certeza que esse conteúdo da nossa próxima aula vai ser transformador para você. Agora, rola essa página para baixo e me deixa um comentário ou alguma dúvida. Me diz o que você está achando do nosso evento até agora. E olha, não esquece de entrar no nosso canal do Telegram para poder baixar todo o material escrito que já foi liberado para você. Às 20 horas de hoje, eu vou liberar no canal do Telegram um PDF incrível com um resumo de tudo que nós tratamos até agora no nosso evento. Para entrar no canal, é só clicar no botão que está logo abaixo. Quero agradecer mais uma vez por você estar caminhando conosco até aqui e dizer que eu não vejo a hora de te encontrar novamente no nosso próximo e importante vídeo. Olá, eu sou Cláudio de Jesus, tenho 23 anos de advocacias ininterruptas, são várias advocacias. Sou professor de processo civil, sou professor de direito constitucional há mais de 20 anos também. Sou um amante do direito. E apesar de ser um apaixonado pelo direito e uma pessoa que acredita na justiça, eu tinha um grande problema. Não via efetividade nas decisões judiciais e para me inscrever no curso Expert em Execução, eu não queria mais do mesmo. Não estava a fim de pagar, seja qual for o valor, para não receber algo de muito valor. E comecei a seguir o professor José Andrade e percebi que ele tem uma visão de mundo muito mais ampla do que a minha, uma visão de conhecimento de causas jurídicas e de várias formas de poder dar efetividade, uma visão estratégica muito acima da inteligência do homem médio. Imediatamente me inscrevi e comecei a dar efetividade aos conhecimentos novos que eu estava adquirindo. Uma das consequências positivas foi uma aula chamada Penhora de Intermediadora de Compra e Venda. São empresas que estão fora do Bacenjude, mas que têm créditos, que têm dinheiros dos devedores. Uma dessas penhoras deu certo, o sistema de crédito das cooperativas está fora do Bacenjude, as pessoas têm cartão de crédito, têm dinheiro, movimentam dinheiro lá e o Bacenjude não chega. Consegui uma penhora, o dinheiro foi disponibilizado em juízo, o dinheiro foi liberado por alvará. Nossa, isso é música, né? E aí o curso se pagou, o Natal se pagou, o Ano Novo se pagou. Estou muito feliz, recomendo. Sabe por quê? Porque amadorismo custa caro. Fica com Deus e pode se matricular que você não vai se arrepender. Um abraço. Bom dia, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho do curso Expert em Execução. É um curso fantástico, agiliza a nossa vida, facilita a busca de cada passo na parte de execução, nos dá certeza de como proceder. E um fato que tem me ajudado muito é que antes, quando eu ia fazer os pedidos, eu fazia simplesmente peticionava e solicitava o juiz para fazer a busca no Renajude, no Bacenjude e etc, né?
E muitas vezes o juiz não atendia, porque ele considerava que essas buscas deveriam ser feitas por nós. E com as dicas do professor, eu tive a possibilidade de conseguir que meus pedidos fossem atendidos. Então, simplesmente a gente faz as buscas, se antecipa, faz um cartório, faz no Detran, com todas as dicas que o professor dá, que facilita muito. E já na petição inicial, antes mesmo de você dar entrada no processo. E aí, seu pedido é atendido. Então, isso facilita muito o nosso tempo. O cliente fica feliz porque a coisa é mais rápida. Então, eu super indico esse curso. Ele é um divisor de águas na minha profissão, porque eu consigo, desde o atendimento ao cliente, passar um cronograma de qual passo a passo a gente vai seguir e agilidade nos processos, porque na nossa profissão a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Então, vale muito a pena, eu super indico, a didática do professor é excelente, mesmo quem tem conhecimento e quem não tem, consegue compreender perfeitamente o que ele está explicando, a metodologia é ótima, então super indico mesmo, vocês não vão se arrepender, é um curso fantástico, valeu cada centavo, e tudo que eu consegui no ano de 2019 foi só evolução, então ele com certeza nos torna um profissional ainda melhor. Faça um curso, a possibilidade de você assistir de casa, do trabalho, você está no veículo, está dirigindo, no trânsito, você pode estar ouvindo as aulas, então isso agiliza e facilita muito a tua vida, você está constantemente aprendendo e podendo aplicar isso no dia a dia. Tá bom, tenha uma excelente semana a todos e eu só tenho a agradecer, muita gratidão ao professor e toda a sua equipe. Até mais.